E olha, só o que temos de decisões pela frente desse fim de semana não é brincadeira. As semifinais do Campeonato Mineiro, amanhã Cruzeiro e Tombense, 4h30 da tarde, jogo ao vivo na Globo. E domingo tem o Galo contra o América no Independência com transmissão do Premier. Outra semifinal, América e Atlético no domingo, o Galo construiu uma situação confortável, né? Pode perder por até um gol, que vai também à grande decisão. Vamos para a cidade do Galo com a Maria Cláudia Bonucci, porque ontem havia possibilidade de uma punição severa no julgamento pelos gritos homofóbicos no clássico contra o Cruzeiro. E aí eu te pergunto, Bonucci, como é que ficou essa história? Pois é, né? O julgamento foi ontem no Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais e o Atlético foi multado em R$40 mil pelos gritos homofóbicos que foram direcionados ao goleiro Rafael Cabral do Cruzeiro no clássico, né? Na primeira fase do Campeonato Mineiro. Lembrando que a Procuradoria havia pedido a exclusão do Atlético do campeonato e caso esse pedido fosse indeferido, a perda do mando de campo, perda de pontos e multa que poderia chegar a R$100 mil. Então o Atlético acabou se livrando, né, de uma pena aí que poderia ser muito mais grave. O clube também foi julgado por arremesso de objetos em campo, invasão e descumprimento do regulamento. Mas em todos esses artigos o Atlético foi absolvido por unanimidade, Maurício. Ô, Bonucci, agora me conta um negócio que eu fiquei sabendo que teve um encontro do Hulk com o Zico numa festa de gala. Que história foi essa? Teve sim, viu, Maurício? Olha só, inclusive falar um pouquinho do dia de hoje aqui, porque terminou agora há pouco o treino aqui na cidade do Galo, penúltimo, né? Antes do jogo de domingo contra o América. O Filipão ainda tem uma atividade amanhã para definir o time. O treino de hoje terminou agora há pouco e tem uma meia horinha mais ou menos que saiu aqui da cidade do Galo o Hulk. Como de costume, ele parou aqui na porta para atender os fãs, tirou autógrafo, tirou fotos, né? Deu autógrafos. Ontem ele estava nesse evento lá no Rio de Janeiro e ele se encontrou com o Zico, que é um grande ídolo do Flamengo, né? Como os dois estavam ali lado a lado, o Zico acabou ajudando o Hulk a autografar várias camisas do Flamengo. Olha só que curioso, né? Tava ali lado a lado, deu essa ajudinha. Depois o Zico explicou pro GE. Globo que as camisas eram do filho de um conhecido e o Hulk também postou foto com o Zico em uma rede social. Grande encontro, né, Maurício? Demais, eu vi só o Hulk autografando, eu não vi o Zico autografando a camisa do Flamengo. Bonucci, obrigado pelas informações. Vamos agora de Brasileirão Feminino, que começa hoje. Vamos falar dos times mineiros nessa primeira rodada, porque o Fluminense pega o Galo às 3h da tarde no Estádio Luso Brasileiro, o Cruzeiro pega o São Paulo às 4h da tarde no Castor Cifuentes e o América recebe o Internacional, jogo também às 4h da tarde. Fred Teixeira, só um breve spoiler aqui da temperatura no final de semana, tá? Domingão, mínima de 22, máxima de 32. Tudo bem que com esse horário de 7 da noite eu acho que não teremos 32 graus, né? Mas vamos aguardar um pouquinho pra saber. Eu vim hoje à tarde pra redação, eu desci ali na Estação Dourado, o metrô, o termômetro tava marcando 35 graus. Que é isso? Então assim, isso já era 3h30 da tarde, né? Claro que como o jogo vai ser 19h, a tendência é que seja um pouco menos quente, mas não confie demais não, viu, gente? Dentro de campo a temperatura com certeza vai estar em ebulição, porque vale vaga na final, tudo ou nada pro América, querendo tirar a vantagem, voltar à vantagem que ele tinha e o Atlético tirou, e o Atlético por sua vez defendendo essa vantagem e, se possível, querendo até ampliá-la. Nós vamos trazer aqui hoje o Paulinho falando sobre isso, que quando chega numa situação como essa, muita gente fala daquela velha frase de julgar com o regulamento debaixo do braço. Sim. Só que se você consegue fazer um gol, você dificulta ainda mais a situação para o seu adversário, que tem que correr atrás de um resultado específico já. O América tem que vencer por 2 gols de diferença. Se você faz um gol, fica ainda mais difícil para o rival e, se possível, fazer esse gol ainda logo no início seria o cenário dos sonhos para o torcedor atleticano, para o Atlético de forma geral. Hoje teve treinamento na cidade do Galo, sem nenhum sobressalto dessa vez. Nós tivemos, nós tivemos semana 2 jovens da base que acabaram sofrendo lesões. Hoje não, tudo tranquilo, os treinamentos de finalização, treinamento tático. O Zaracho não treinou nem na parte do campo e ficou fazendo trabalho de fisioterapia. Deixa eu falar uma coisa. Lélio, Rafa, Teixeira, o seguinte, a gente vai lendo, né, Brasil inteiro sobre o que eles estão falando, sobre várias coisas, inclusive do clássico, né? Assim, quase todas as manchetes eram assim:
Felipão perde muito, não terá Zaratio. Zaratio é o desfalque do Atlético. Eu falei, gente, tem 41 dias que ele não joga. Então ele tá perdendo já tem muito tempo, né? Eu falei, perdendo tem muito tempo. Você vê como que eles não têm noção, né, Lélio, assim, do que realmente acontece aqui. Eles estão achando que é uma coisa nova. Não é novo, gente, né? Tem 41 dias que Zaratio tá fora. Muita gente devia estar de férias, quando ele se contundiu, que é aos 14, 15 minutos do Super Clássico, né? Exatamente. Que foi transmitido pro Brasil inteiro, só pra lembrar. Então foi né? isso, eles pararam naquele jogo lá, nunca mais viram nada. Nada. Pode ter sido, viu, Teixeira? Pode ter sido. Agora a gente vai continuar com essa certeza do Zaratio, nós já temos. Tem. Para os desavisados, tá aí, né? Quem não sabia já ficou sabendo. E as dúvidas continuam, principalmente em relação à formação que o Filipão vai mandar a campo. Vai manter o esquema com os 3 atacantes, com Alisson como titular, ou por ter exatamente essa vantagem agora, pode fazer uma formação com o meio-campo um pouco mais povoado? Eu acho difícil. Penso que ele vai manter a formação que vinha atuando com os 3 homens ofensivos mesmo, Alisson, Paulinho e Hulk, e ir para cima do América, claro, sabendo que tem o resultado a seu favor. E hoje também foi um dia bom para nós da imprensa, porque teve coletiva, né? Isso é muito bom. A gente tem que ouvir dos jogadores num momento decisivo como esse, aquilo que eles têm a dizer sobre o conflito. A expectativa pelo jogo, né, Rafa? O Fred tá falando aí de estratégias, né? Eu tô curioso para ver qual vai ser a estratégia do Filipão. Eu, sinceramente, gostaria que ele não alterasse o que está acontecendo agora no Atlético. Por mais que 2 volantes possam estar uma contenção defensiva melhor para o Atlético, mas eu acho que o time está começando a crescer, está começando a aparecer. Eu tenho muito medo dessa situação de você, de repente, recuar para poder segurar um resultado, fugir um pouco do que você está fazendo e acabar sendo surpreendido depois, né, a coisa apertar um pouco. Eu acho que o Filipão poderia esquecer um pouco essa situação, claro, um regulamento, a vantagem é importante, mas deixar um pouco de lado isso e jogar buscando uma vitória também, sabe? Claro que eu não tô falando aqui pro Atlético se abrir, não, o Atlético vai esperar o América, todo mundo sabe disso, mas é você ter peças que possam fazer com que ele defina o jogo, né? E olha que eu sou um grande adepto a 2 volantes, eu e o Lélio, né? O Lélio também gosta. Mas eu acho que nesse momento eu não gostaria que ele mudasse não, sabe? Eu fico com medo do Atlético ficar muito retraído, sabe, Fred e Rafa, e a coisa complicar um pouco. Mas vamos aguardar aí. Tem muitas opções pro Filipão nesse jogo. Eu tenho uma dúvida, e aí vai muito em relação ao primeiro jogo do América, né? Até a substituição que ele fez, entre se ele vai começar com o Igor Gomes ou se ele vai de Alan Franco. Eu tenho essa dúvida. Eu acho que não vai com nenhum dos dois. Você acha que ele vai com o Rubens? E o Rubens, ele, notoriamente, ele é um bom ladrão de bolas, né? Sim. Ele dá uma força até boa para o sistema defensivo. Sem contar, né, que ele acabou de acordar o Arana para a temporada, né? E foi muito elogiado, você tem razão, né? Ali pelo lado ali, eles foram muito elogiados, né? Na ficha do jogo, a gente tem que produzir o material com antecedência. Eu já coloquei lá, Igor Gomes ou Rubens. Eu tô com o Lélio também, tô pensando que o Filipão pode dar realmente a grande oportunidade pro Rubens no meio campo, que é a sua posição original mesmo, e ele vem crescendo de produção, entrou no meio tempo do jogo, o último jogo, foi muito bem, então pode ser realmente a grande novidade. Mas eu não vejo o Atlético, mesmo que se mude a função, mesmo que entrasse o Alan Franco, eu não vejo que o Atlético até que ele entrou bem, né? Entrou bem, vem entrando bem. Não iria ser um time que jogaria mais retrancado, mais recuado, de forma alguma. O Atlético hoje já tem uma concepção de jogo própria, seja com 3 homens de frente ou 2. O Atlético não é claro que é um time que ainda joga muito, gosta muito de acionar no contra-ataque, ok, mas não é um time de ficar retrancado lá atrás, esperando, acuado. Isso não é característica do Atlético, do Filipão também não é. E o Paulinho falou exatamente sobre isso. Como deve ser a postura do Atlético diante do América? Uma postura mais reativa ou não? Vamos ver o que o Paulinho falou. Que a gente tem que, sim, usar da vantagem, mas claro que
sempre com estratégia. É importante um time ter uma estratégia jogando com vantagem, e a gente sabe que o América é um time muito organizado, um time que sempre busca, que vem buscando propor os jogos, né? E criar as oportunidades. Mas, como eu falei, o Filipão está trabalhando bastante, a gente está procurando montar uma boa estratégia para poder, se puder, ampliar, né, o resultado e assim sair com a classificação para a final. O Paulinho também falou com relação à participação dele após ter feito o primeiro gol. O gol que não saía, finalmente saiu, e ele falou o que isso traz pessoalmente para a confiança dele para um jogo tão importante como esse e também para a sequência da temporada. Bom, a gente sabe que o futebol, né, apesar de ser muito olhado para a parte técnica, para as partes táticas do jogo, a gente sabe também que o futebol é muito mental. E com certeza, né, para um jogador é de extrema importância ele ter a confiança para poder estar preparado nos momentos, né, importantes que vem a aparecer nos jogos. E é normal a gente errar, é normal a gente acertar. E eu vou estar sempre preparado para ajudar o Galo, seja de qualquer maneira. Nunca vou fugir das responsabilidades, né? Nunca vou fugir de buscar as oportunidades. E é isso. Errando ou acertando, eu vou estar sempre buscando ter as oportunidades. Tá aí o Paulinho falando sobre a questão da confiança, que é importante para um jogador, que muitas vezes ultrapassa até questões técnicas e táticas. Ele falou claramente sobre isso, que o jogador pode ter todo o conhecimento técnico, ter o conhecimento tático, mas se a confiança não tiver elevada, isso dificulta muito. E esse gol tirou um peso das costas dele, é inegável, né? Um cara que foi artilheiro do Brasileiro no ano passado, vinha num jejum gigantesco de gols, voltou a marcar, vem com astral elevado para esse duelo de volta da semifinal do Mineiro. Demorou, mas foi, né, Lélio Gustavo? Bora ver se o Paulinho engrena, até porque no ano passado ele e Hulk foram a dupla, né? A grande dupla aí que fez toda a diferença no esquema tático do Galo, e ele é o rei da arena, né, velho? Então, assim, nem nos jogos na Arena MRV ele fez gol, ele foi fazer o primeiro no jogo passado contra o América, né? Isso é curioso, né? No Campeonato Brasileiro ele fez o quê? Uns 8 ou 9 gols lá na Arena MRV, né? E aí, de repente, vem o Campeonato Mineiro e ele repete o que fez ano passado. Se eu não estiver enganado, ele marcou apenas 2 gols no Campeonato Mineiro do ano passado. E marcava os gols importantes do Atlético dentro da Copa Libertadores na sua fase classificatória, né? A chamada pré-Libertadores. Mas ele ter tirado esse peso aí das costas realmente é importantíssimo no momento certo, e o torcedor confia muito no Paulinho, né? Embora tenha gente muito apressada que já achasse, já pode perder o lugar pro Cadu. Calma aí, né, gente? É menos. E o Breno falou sobre os 2 volantes, eu também, como ele disse, né, eu concordaria entrar com o time com 2 volantes, mas como eu disse, eu acho que o Filipão, no máximo aí, ele tiraria o Igor Gomes para colocar o Rubens, e olhe lá, Otávio, quem mais? O Alan Franco, né, que agora, mais do que nunca, está nos planos. Esses aí vão, aliás, o Alan Franco parece que passou o Otávio, né? Então, esses vão ter que esperar um pouco.